Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui para falar um pouquinho de uma coisa que eu acho muito interessante e que eu venho percebendo que está trazendo muita contribuição na minha vida, está funcionando de fato e está funcionando para mim, pode funcionar para ti também. Então vamos lá, acho que a ideia aqui é passar adiante o que a gente aprende, o que a gente sabe, o que dá certo e pode dar certo para ti também, né? Fica aí o convite. O convite é conhecer um pouquinho mais de uma ferramenta chamada Perguntas. Ela é do Access Consciousness, é uma ferramenta que eu uso todos os dias e toda hora. Eu praticamente vivo na pergunta. Por que é interessante isso? Porque a pergunta te ajuda a expandir consciência. Isso é muito interessante. E eu já consegui comprovar várias vezes que isso funciona de fato. O ano passado, final do ano passado, eu estava com uma situação bem... que eu achava que era, bem, no mínimo, bem interessante para ser resolvida. E eu acreditava que essa situação só poderia ser resolvida por mim e ainda assim eu não me achava capaz de resolvê-la. Então, olha que legal. Só podia ser resolvido por mim e eu não tinha condições de resolver. Então, o que a minha mente racional conclui? Não tem como resolver. Fui para a ferramenta e comecei a perguntar: o que eu não estou percebendo, vendo, que se eu percebesse e visse, mudaria totalmente essa realidade? E eu perguntei isso várias vezes no dia e por um período, não sei te dizer se 10 dias, 2 semanas. Bom, para te dizer, por caminhos diversos, a solução veio. E ela não veio pelas minhas mãos. Ela veio por outras mãos. Então, como seria tu começar agora a viver na pergunta? Porque a pergunta, ela te empodera. A pergunta, empodera. Por quê? Quando a gente faz a pergunta e traz automaticamente a resposta, o teu cérebro racional, ele tá mostrando para ti que só tem aquele caminho. É só aquele caminho que ele conhece. E muitas vezes é um caminho que tu conhece e que não consegue resolver. No caso, a minha situação no final do ano passado. Que foi real, foi verdadeira e mudou. Foi mágico. As mágicas realmente acontecem. Então a gente tem assim, é como se tu tivesse num corredor e tivesse uma chave na mão. E tu enxerga só aquela porta lá no fundo. Aquela é a tua única resposta. E tu não enxerga que a tua chave, ela abre várias portas que estão no teu lado direito e no teu lado esquerdo. E aí vamos lá. Quando tu joga a pergunta pro universo, tu vai abrir não só aquela porta lá do fundo, que é a tua única, vamos dizer que é a tua única resposta. Tu vai te dar conta que tu tem outras portas do lado direito. Aí tu abre uma porta desse lado direito. E aí tu entra numa sala com mais uma porção de portas. E aí tu faz a pergunta e tu abre outra porta e abre mais uma porção de portas. Mais ou menos isso. Dá para entender? A coisa é mágica. Então, uma pergunta te empodera. Uma resposta para essa pergunta, ela afunila as possibilidades. Como seria então interessante hoje tu começar a fazer perguntas? E não precisa ser umas perguntas muito elaboradas, não. Vocês acompanhando meus stories aí ou acompanhando meu Instagram, vocês podem perceber que de 3 a 4 vezes na semana eu coloco perguntas, sugestões de perguntas. Perguntas aí depois eu falo um pouco sobre a pergunta, né? Jogo um texto junto. Mas podem ser perguntas simples, como: que presentes estão disponíveis hoje para mim? Acordar com essa pergunta e ficar se fazendo essa pergunta. Eu já falei sobre ela anteriormente num outro vídeo. Quando a gente pergunta que presentes estão disponíveis aí para mim, olha como o teu olho se abre para uma porção de oportunidades, né? É um sorriso que tu pode ganhar, é uma proposta de emprego que pode vir, é um chocolatinho que tu ganha aí na sinaleira, não importa. São N possibilidades. E como seria tu começar a perguntar mais? Que consciência se requer aqui? Tá com uma situação que tu quer resolver? O que eu preciso entender dessa situação? O que eu preciso perceber que eu não estou percebendo? Né?
Como eu posso me tornar mais visível na minha vida? O que eu não estou escolhendo, que se eu escolhesse, faria com que eu tivesse mais dinheiro? Então, assim, viver na pergunta é muito interessante. É muito interessante. Eu te convido a fazer uma experiência de uma semana. Pega uma ou duas perguntas-chave, coloca no espelhinho do teu banheiro ou pertinho de onde da tua cama, né? Na tua mesinha de cabeceira, onde tu enxergue diariamente. Escolhe uma, duas perguntas e vai fazendo. E percebe a mudança que isso vai gerar na tua vida. Depois vai lá no meu Instagram e me conta como é que foi a tua experiência. Eu tenho certeza que tu vai sair do ponto A para o ponto B, tá bom? Fica aí a minha dica.